Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui junto comigo em mais uma experiência online da Igreja Missionária Unida da Via Norte. Prazer, uma alegria muito grande ter você com a gente. Eu trago para você uma palavra de Deus, uma palavra para o seu coração, para aumentar a nossa fé, para nos colocar numa posição de vencedores. E para isso eu quero partilhar com você um texto do livro de João, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, onde você estiver agora, ou através do seu celular. Chama alguém, senta perto dessa pessoa e compartilha esse momento tão gostoso, tão especial, que é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Então, vamos à leitura. Siga comigo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e sem saber, e bem que os que sabiam, serventes que haviam tirado água, e chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero falar algumas coisas sobre esse grande milagre. O livro de João, ele narra apenas 7 milagres, não é como os outros livros. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma visão do Evangelho do Senhor Jesus, do que Jesus fez, os milagres, João ele tem uma visão diferenciada. E ele só narra 7 milagres. O primeiro grande milagre que João narra é exatamente esse primeiro milagre que Jesus faz num casamento. E o grande último milagre narrado no livro de João é o milagre da ressurreição de Cristo. Então esse milagre foi muito importante. E todo milagre tem um plano de Deus. Todo milagre ele tem um propósito. Os milagres na Bíblia, eles contam uma história verdadeira daquilo que aconteceu. E dentro de uma visão profética, eles falam também sobre aquilo que vai acontecer para a minha vida, para a sua vida, para a leitura dos tempos, os sinais. E os milagres aqui também eram chamados de sinais. E o Senhor Jesus diz que nos últimos tempos nós teríamos sinais nos céus e na terra. E que nós estivéssemos prontos para discernir esses sinais. E este casamento aqui, o milagre desse casamento, também é conhecido de sinais. E o propósito desse grande milagre está aqui no versículo 11, que diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O propósito dos milagres e dos sinais
é restaurar nossa fé na nossa caminhada. Nós que somos cristãos, e aqueles que não são também, precisam crer nos milagres. É crendo nesses milagres e sinais que nós vamos ter uma fé fortalecida, preparada para seguirmos a Jesus. E este sinal foi muito importante para que os discípulos pudessem crer. E eles creram nesse sinal. Agora, é interessante a gente perceber que Jesus ele começa os seus sinais, seus milagres numa festa de casamento, ministrando numa festa de casamento. E aqui não fala só da igreja, da nossa fé, do nosso discipulado, da nossa experiência com Deus, mas Jesus também ele está falando muito aqui sobre casamento. Tem muitos casamentos que já terminaram o vinho, já terminou a alegria. As coisas já estão acabando, já não tem mais paixão, não tem mais amor, já não tem mais relacionamento, já não tem mais diálogo. E o Senhor Jesus, o primeiro milagre que Ele quer fazer, que Ele vai fazer, é no seu casamento, é no meu casamento. O Senhor Jesus tem uma visão totalmente voltada para relacionamentos, para casamentos, porque através do casamento é que nós podemos gerar filhos para servir o Senhor, ter a alegria e o prazer de ter um cônjuge, alguém conosco e também perpetuar a raça humana através de um casamento. Então Jesus estava ali dando sinais dentro de um casamento. O Senhor Deus, lá no Jardim do Éden, Ele já tinha disposição de restaurar casamentos. E quando Adão e Eva pecam, o Senhor Deus vai ao encontro deles, faz roupas para eles, dá instruções para eles. E Deus ali, de certa forma, também restaura um casamento. E aqui Jesus está fazendo um milagre exatamente numa festa de casamento, para dizer para nós como é importante estar casado, como é importante constituir uma família abençoada para o servir ao Senhor. E quando eles chegam nessa festa, e eu acredito que eles eram parentes, geralmente festa de casamento, e os parentes da noiva, os parentes do noivo. Então provavelmente Jesus estava aqui no casamento de alguém da família, e a sua mãe era bem relacionada com todo mundo, Maria tinha um respeito, tinha um bom relacionamento com todos. E nas festas de casamento eles colocavam talhas de água perto da porta, espalhado pelo salão, porque todas as pessoas que entrassem ali na festa, elas tinham que se purificar. Elas lavavam os pés, lavavam as mãos e lavavam o rosto. E a festa não era uma festa de 1 ou 2 horas, era uma festa de dias. Levava às vezes até 7 dias uma festa de casamento. Então, a logística, a estrutura para um casamento desse era muito complexa. E essas 6 talhas que tinham ali de água para a purificação das pessoas, porque as pessoas ficavam ali muitos dias e todos os dias elas precisavam se purificar, era um ritual de purificação. E elas entravam, se purificavam, no outro dia elas faziam a mesma coisa. Nessas 6 talhas cabiam mais ou menos 470 ou 75 litros de água. E de repente Maria, ela fica sabendo que o vinho acabou. Pode ser que era um casamento de uma família de pessoas pobres, que não tinha condição de dar uma festa estrutural para dar vinho para as pessoas todos aqueles dias. Então, quando Maria percebe isso, ela procura Jesus e diz: olha, o vinho acabou. Eu creio que Maria era uma das matriarcas que estava ali na festa. Ela se sente na responsabilidade de dizer para Jesus que o vinho acabou. E ela já reconhecia em Jesus o poder de ser um Deus e o poder de ser filho de Deus. E ela então procura Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus disse: que tenho eu contigo, mulher? Jesus não estava sendo grosso, mal educado com a sua mãe Maria. Jesus não estava aqui dando uma lição de moral nela, mas Jesus estava dizendo para ela: a minha autoridade vem do meu Pai.
eu estou submisso às ordens do meu Pai e não às suas. Ainda que ela fosse a mãe de Jesus, mas Jesus havia alcançado a maioridade. E nesse tempo, as pessoas, os homens que alcançavam a maioridade já não tinham mais que se submeter à sua mãe, se submeter mais aos seus pais. E aqui ela entendeu o que Jesus estava dizendo para ela, não foi uma ofensa. E ela vai então aos serventes e ela diz para eles: faça tudo o que ele vos disser. E o princípio de uma restauração, o princípio de uma cura, um princípio de restauração de aliança num casamento, num relacionamento de amizades ou relacionamentos sentimentais, paixão, namoro, o princípio está exatamente aqui. Fazer tudo o que ele nos manda. E aqui eles começam a obedecer a Jesus. Então aquelas talhas que traziam água para a purificação, porque o vinho ficava condicionado num outro lugar, e aquelas talhas para água para purificação também já estavam quase vazias, porque as pessoas estavam se purificando ali e a água vai acabando. Então acabou o vinho, estava também acabando a água da purificação. E Jesus disse: encha essas talhas de água. E eles então começam a servir a Jesus. Sabe, amados, como eu disse, essa família era até uma família provavelmente pobre, que não tinha estrutura para dar uma festa como esta aqui, e de repente acaba o vinho. E quando acaba o vinho numa festa dessa, é uma desonra. É uma desonra muito grande para o noivo e para a noiva e para a família toda. Era um escândalo acabar o vinho. E agora Jesus acaba o vinho no meio do caminho e Jesus chama os serventes e diz: encham as talhas. Olha, aqui tem uma lição muito profunda para as nossas vidas. Não importa a condição que nós estamos vivendo, se de repente nós não temos estrutura para oferecer aquilo que nós precisamos oferecer para os nossos familiares ou até mesmo para as nossas famílias, mas se Jesus está na nossa casa, tudo muda. Se Jesus está na nossa festa, ainda que a nossa estrutura acabe, ainda que as nossas possibilidades acabem, se Jesus estiver na nossa vida, não vai acabar, porque Ele vai multiplicar, Ele vai fazer um milagre. Ele veio para fazer aquele milagre impossível que nós não podemos fazer. Se não tivesse o dinheiro para comprar o vinho, Jesus multiplicava o vinho. E era isso que Jesus estava ali para fazer. E é isso que Jesus está aqui para fazer na minha vida e na sua vida. Multiplicar aquilo que acabou. Multiplicar a paixão, multiplicar o amor, multiplicar o diálogo, multiplicar as amizades, multiplicar, curar, restaurar, devolver a alegria para a festa. E agora aquelas talhas que serviam para armazenar água para a purificação das pessoas, agora elas foram transformadas em vinho. Jesus quebrou o protocolo. Não precisava mais de ter um condicionamento para o vinho. Jesus estava quebrando um protocolo dizendo que ele era mais importante do que a purificação. E falando aos seus discípulos, ele diz: vós sois purificados pela palavra. Ele é a nossa purificação. Nós não precisamos mais buscar purificação num ritual mundano. Nós não precisamos mais buscar a nossa purificação num ritual de religiosidade. Jesus acabou com isso, e quando Ele está na festa, a presença dEle já é a minha purificação, já é a sua purificação, já é a nossa purificação, e tudo que nós precisamos para ser puros, santos, é da presença do Senhor. Ele pula essa etapa, ele vai logo para a festa, ele vai logo para a alegria. E agora, uma festa que não tinha vinho, tinha em torno de 475 litros de vinho. Agora a festa podia se prolongar.
se perpetuar até, exagerando aqui um pouco, com a presença do Senhor Jesus, o vinho não acaba, a nossa alegria não acaba, a alegria do casamento não acaba, a alegria com os filhos não acaba, porque Ele prolonga, Ele perpetua isso, Ele está aqui para fazer exatamente isso, trazer de volta a alegria. E o vinho tem o símbolo na Bíblia de alegria. E quando acaba o vinho, acabou a alegria. E a vida se torna uma água sem gosto, sem sabor, sem cheiro. Nós precisamos nesses dias de um milagre de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas. Uma multiplicação da nossa alegria, uma multiplicação das nossas forças, uma multiplicação do nosso vigor, um desejo de caminhar, um desejo de romper, um desejo de atravessar a crise, um desejo de chegar lá do outro lado. E isso só é possível se Jesus for convidado para estar na nossa casa, para estar na nossa vida. E sabe, eu imagino, eu estou aqui criando algumas coisas na minha mente, tendo uma mente criativa, que quando acabou o vinho, algumas pessoas que souberam, que nem todo mundo sabia, nem o mestre Sala sabia disso, mas algumas pessoas que perceberam ali que o vinho tinha acabado, eu acredito que elas foram embora decepcionadas. Elas foram embora frustradas, porque estavam num ambiente de alegria, celebrando um casamento, e agora acaba o vinho. Para que ficar num lugar onde não tem alegria, onde não tem vinho? Algumas pessoas nem perceberam, outras ficaram. O que eu quero dizer para você com isso, meu amado irmão e irmã que está me ouvindo agora, o propósito de um casamento, a alegria de um casamento não é o vinho. A alegria do casamento é a presença do Senhor Jesus. Nós não podemos focar na festa, na alegria, na música, nas canções, naquelas canções lindas, nas danças. Tudo isso é bom, tudo isso é aproveitável, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é necessário. Mas o mais importante do que tudo isso é Jesus. Sabe, quando acaba a alegria no casamento, quando acaba as perspectivas, quando nós olhamos para as finanças e percebemos que nós não vamos ter o suficiente para chegar no final do mês, que vai acabar e a gente entra com aquela tristeza, entra aquela tristeza nos nossos corações, o que eu quero dizer para você é que não se preocupe se Jesus está na tua vida, se Jesus está no teu casamento, tudo isso vai ser mudado. Ele pode oferecer muito mais do que isso. Para mim, o importante é Jesus. Se acabar a água, fica Jesus. Se acabar o vinho, fica Jesus. Se todo mundo for embora, você fica. Que o importante é a presença do Senhor. O milagre vem pelo Senhor. Eu não posso viver do milagre e esquecer quem fez o milagre. E quem faz o milagre é Jesus. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos desejar. Um Senhor que vem para a nossa casa, que muda a nossa história, que muda o nosso contexto, que faz o milagre. É isso que nós queremos. Foi isso que Jesus fez nas bodas em Caná da Galileia. Ele começa os seus milagres por um casamento. Ele começa os seus milagres onde há necessidade de um bom relacionamento, de uma boa comunicação, de uma boa comunhão, de uma boa amizade. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. O que está faltando na sua vida? Se a alegria já se foi, se a comunhão já se foi, se você vive um tempo de tristeza e você percebe que por conta de tantas coisas, por tantas pressões externas e as pressões internas que nós temos, como os nossos medos e as nossas frustrações, muitas vezes nos encurralam. E dizer, eu estou aqui com esse monte de gente em casa e não tem vinho. Eu estou dando uma festa aqui, eu vou cair na vergonha e na humilhação de dizer para todo mundo, olha, vamos terminar a festa antes do prazo porque eu não tenho vinho. Mas o Senhor Jesus nos enche com esse vinho. É Ele que vai te levar para um lugar de sucesso, de alegria, de salvação. O que nós precisamos fazer? Convidar Jesus para estar conosco. Sabe, o dono da festa podia ser pobre, podia ter cometido vários erros na organização,
mas ele acertou assim de uma forma grandiosa quando ele convidou Jesus e os seus discípulos. Convide Jesus para os seus projetos. Convide Jesus para os seus planos, para os seus alvos. Convide Jesus para estar na tua casa. Convide Jesus para estar na sua família. E você vai ver o milagre que Ele vai fazer. Ele vai transformar tudo isso. E sabe, quando eles levam o vinho para o mestre-sala e ele experimenta, ele fala para o noivo, aqui vem um elogio. Quando Jesus está na tua festa, está no teu projeto, você vai ser honrado, você vai ser exaltado. O mestre-sala pega aquele vinho, ele experimenta e diz assim para o noivo, ele faz um elogio. Olha, todos servem primeiro o vinho inferior, o vinho bom, e no final serve o inferior. Você fez o contrário. Você serviu um vinho inferior, agora está servindo o melhor vinho, porque Jesus ele vai fazer o melhor para nós. A segunda etapa da multiplicação é muito maior e muito melhor do que a primeira. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E a segunda parte da festa foi muito melhor. O noivo foi honrado, o pai do noivo foi honrado, as pessoas que estavam ali se sentiram honradas, voltou a alegria, voltou a festa. Quando Jesus está na nossa vida, nada é interrompido. E se for interrompido, Ele restaura e a gente dá continuidade. Clama pelo Senhor, chama Jesus para a sua festa, entroniza Jesus para a sua festa, convida Jesus para a sua casa, deixa Jesus entrar na tua vida, entrar na tua casa e mudar a tua realidade, trazer alegria, trazer graça, trazer unção, trazer livramento, trazer salvação, trazer vida eterna. É aquilo que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida. Eu quero convidar você a convidar o Senhor Jesus para fazer morada na sua casa. Receba Jesus no seu coração. Receba Jesus na sua casa. Receba Jesus na sua família agora. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o único Deus. Tu és o único Senhor, Salvador e Rei das nossas vidas. E eu clamo a Ti agora, Jesus, que o Senhor entre nessa casa. Que o Senhor entre nessa vida. Que o Senhor restaura o que tem que ser restaurado. Dá continuidade naquilo que foi interrompido. Cura os enfermos. Traga ânimo, vida, alegria e saúde para essas pessoas que estão me ouvindo. Porque há esperança em Cristo Jesus. O Senhor é a nossa esperança. Eu quero ministrar isso para as pessoas que nos ouvem agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado por você estar conosco aqui nessa experiência. Obrigado por você nos receber aí na sua casa. Eu convido a você a estar conosco todos os domingos, às 10 horas da manhã, no nosso culto presencial na Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, número 5046, lá na Via Norte. Ou Via Norte 5046, também é conhecida por esse nome. Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.